Eu, que nunca fui uma pessoa de direita, eu sempre fui centro, e hoje em dia eu sou liberal, basicamente. Na minha casa, meus pais são militares e tal, então eu sempre fui um pouco, né? Direita, né? Mais Militar. direita. Meu pai é super direita. E aí, na faculdade, as pessoas achavam que eu era ultra mega direita. Meu pai, quando eu entrei na faculdade, falava das coisas, né? Porque eu acredito em certo assistencialismo, mas não porque... Não é que eu acredito no assistencialismo, mas eu acredito que o Estado, ele ainda é necessário Mas pra existem algumas liberais coisas. que acreditam numa existência de um Estado enxuto, não necessariamente de não haver Estado. Exatamente, eu acho que não funciona. E aí eu lembro que na faculdade as pessoas me achavam de extrema direita e meu pai me achava de extrema esquerda. Mas tudo que não é esquerda pra esquerda é extrema direita. Pode ver. E É na ultraliberal, né? E ao Ultraliberal. mesmo tempo eles falam que você é ultraliberal E fascista. e neofascista. Aí você pega, se o foi liberal quer um dicionário, Estado cara. mínimo, o ultraliberal é anarcocapitalista que não quer Estado. É. E na outra ponta você tem o fascista que quer é tudo no super Estado, Estado. nada contra o Estado, nada fora do Estado, igual o Mussolini falava lá. Você tá botando os dois juntos. Sendo que o cara que critica o liberal por isso, ele quer um Estado grande igual o fascista. Então, quer. e aí era isso que eu ia dizer. Até quando eu me formei na faculdade, eu tô falando de uma faculdade de ciência política. Ou seja, a gente está aprendendo sobre política, sobre, né, todos esses termos, né, teoricamente. Eu saí sem entender tudo como eu entendo hoje. E eu acho que as pessoas que defendem o socialismo, o comunismo, elas, no geral, é falta de informação. Não, no total. Não, Porque, Elas ó, confundem você acha que é Elas só isso? confundem os termos. Não, eu não acho que é só isso. Obviamente tem outras coisas, tem mau caratismo, tem toda uma Inveja. doutrina por trás. Então, tem, mas a inveja mas- ela é cooptada por essa mas o falta que eu tô de dizendo informação. é que a cúpula, ela comanda. Então tem sempre algo assim maior que tá comandando e a parte de baixo é massa. não, E é muita vi, massa. Eu vi Então, outro dia. por isso que é tão importante a gente vir aqui e falar o básico. Às vezes a gente. A Renata fala, eu já falei isso. O que é o socialismo? Qual a diferença do socialismo, comunismo? O porquê que ganhar dinheiro não é errado? Por que você não tá tirando dinheiro do pobre? O porquê tá tudo bem e quanto mais você produz riqueza, mais você tá ajudando, inclusive. A ideia não é O tirar po- do rico pra dar pro pobre, né? A ideia é fazer, é produzir ensinar mais. o pobre a gerar riqueza, né? E, Não, e tem- eu mas acho que tem é tão muita coisa. importante a gente fazer isso porque, de fato, é falta de informação. E é o que eu falo a da crença confusão, limitante, é né? As confusão. pessoas, elas não ficam somente com a ideia de que os ricos só ficam ricos porque estão tirando dos mais pobres. Com essa crença limitante, ela mesma Ela não vai consegue produzir pra dinheiro. cima. Eu era uma dessas pessoas. E eu tenho muitos relatos de pessoas que vêm e falam assim, olha, eu tinha uma relação ruim com os meus pais. Eu não me relacionava bem com meus pais, não aceitavam que eu tivesse essa postura. Ralaram tanto pra me dar educação e etc. E eu vindo com essa cabeça vinda da escola de socialismo, de não sei o que, os meus pais tinham uma relação ruim porque eu era feminista, daquelas loucas com meu namorado, achava que tudo era opressão. As pessoas entram numa loucura, numa paranoia, que foi até uma palavra que a Zoe usou, que elas têm todas as relações delas destruídas, inclusive com ela própria, no que tange ela ganhar dinheiro, ela ser uma pessoa melhor. Ela acha que ela é vítima, ninguém luta pra ser heroína, né? Pra ser protagonista da própria história, é só vítima. Eu sou mais vítima por isso, eu sou mais vítima por aquilo, o governo tem que me dar, porque os ricos são os culpados, etc. Quando ela se liberta disso, ela consegue falar assim, bom, eu sou boa de, sei lá, fazer crochê. Aí ela vê os vídeos do Bruno, da Jufra Caroli, do Paulo Cuenca, fala assim, vou colocar aqui um negocinho pra eu vender, vou vender sei lá, um cachecol, um curso, vou colocar meus produtos aqui e tal. E ela começa a perceber que é essa autorresponsabilidade de ela tomar essa responsabilidade pra si e falar, vou fazer um negócio que eu sou boa e ganhar dinheiro é legal, é bom, e ela se liberta disso. Eu recebo relatos disso todo dia. Todo dia. E Primeiro, vai muito arrume a mais sua além. cama antes de querer resolver o problema do mundo. Jordan Peterson. Esse é um primeiro ponto. Porque ontem teve uma seguidora, ela tem um perfil que ela fala de livros, né? Faz resenhas. E eu respondi um direct dela, ela fala, fui sua aluna, não sei o quê. Eu entrei lá no perfil dela, aí tinha uma resenha de um livro e tinha um cara socialista debatendo com ela nos comentários. E cada comentário gigante dos dois. Ambos foram muito educados. Mas teve um ponto que eu printei assim, circulei e mandei pra ela. Olha a ideia do cara, eu vou ler só um trechinho aqui. Ele fala, não, a gente tem que inibir a exploração do homem sobre o homem. Pra mim, isso não se caracteriza como autoritarismo, inibir isso, ou ditadura. Significa quebra de um paradigma de séculos, uma nova sociedade científica, organizada pelo bem-estar social. Não precisamos de milionários.
Precisamos de seres humanos felizes e com comprometimento com o coletivo. Isso não é autoritarismo, tá? Não, olha o que ele vai Não completar. E não precisa existir autoritarismo pra isso. Ele quer fundar uma nova sociedade, um novo homem. E se eu não quiser? Você vai fazer, então, autoritário, E caceta. esse Ele não parou novo pra homem pensar. e nova sociedade tá em todo o Capital, tá na bibliografia, na biografia do Lenin, que era justamente a criação de um novo homem, nova sociedade. Como seria esse novo homem? Seria um homem O homo que soviéticos. estivesse, exatamente, que tivesse completamente abstraído do fetiche burguês de você querer as coisas, e isso é justamente contra a natureza humana, que eu tento explicar para os meus alunos. Não adianta você falar assim, olha, você não pode querer uma casa melhor, uma roupa melhor, comprar um batom mais legal, etc. Porque isso e os socialistas adoram tudo isso, né? Mas deixa pra lá. E eles falando sempre assim, que eles tinham que criar uma sociedade de maneira que as pessoas não tivessem mais vontade, essa vontade burguesa, não tivessem mais vontade de ser melhor, porque se ele fosse Prosperar. melhor, ele teria uma desigualdade com o seu próximo, digamos. Não, Mas e- isso e- é uma mas vontade repara- humana. É isso que você ia falar. É, e repara aqui também que ele falou o termo científico, né? Você já viu o Rock 4, Zoe? Rock 4 é quando o... Bruna Tem que adora ver, rock. forma caráter. Vejam o Rock 4. Todos os rocks, Todos, na verdade. Mas o 4 é muito bom, porque o 4 acho que é de 85, Zoe tá sei lá, morrendo. 84. E mostra o Stallone, né, que era o Rock, lutando contra o Ivan Drago, que era o campeão da União Da Soviética União de boxe. Soviética. E aí você vê o treinamento do Ivan Drago, é cheio de máquina, de botão, de coisa piscando. Porque os soviéticos falavam, nós somos os científicos. Nós que estamos usando ciência para planificar a economia e melhorar tudo para todo mundo. Olha só, estamos mandando o primeiro homem, né, pra órbita, o Yuri Gagarin. Tem uma piada sobre isso, muito boa. E foi um jornalista na União Soviética para ver como eles eram tão avançados assim. Aí chegou na casa do Yuri Gagarin e foi recebido pelo filho dele. Ele falou, eu queria falar com o Yuri. Ele falou, meu pai ele tá caminhando no espaço agora. Mas daqui a uma horinha ele tá de volta. Ele falou, tá bom, vou esperar. Tem como eu conversar com a sua mãe enquanto isso? Ele falou, minha mãe foi pra fila do pão. Ela vai voltar daqui a 6 horas. Ou seja, os caras estavam mandando gente pro espaço, mas não conseguiram resolver um problema da fila do pão. Eles mandaram gente pra outros países e falaram, como é que não tem fila do pão aqui? É o mercado. Pô. Pra lembrar que quem usava esse termo socialismo científico era o Marx, né? Porque o socialismo pregresso, a teoria marxista, eles chamavam de socialismo utópico. E daí migrou, né, pra esse socialismo científico. Com muita ciência. Muita Mas ciência.